Olá, eu aqui mais uma vez. Hoje eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte eu quero falar, externar para todos que de alguma forma chegou nesse vídeo, ou me vê, ou me conhece, ou por acaso o vídeo apareceu, na plataforma que eu posto. O porquê eu posto? Porque eu crio vídeos. No início, quando esse canal meu, eu comecei ele em 2022, quando eu mudei, fui morar na França. E eu queria dar dicas para as pessoas de como o processo de adaptação em um novo país, como foi para mim, no caso, a minha experiência. Aí tem uns vídeos bem iniciantes aí no começo. E depois eu deixei de mão um pouquinho, não postava mais nada, gostava de postar os lugares que eu conheci, maravilhosos, de postar vídeos de museus, todos os lugares que eu viajei, que eu fui com minha família. Depois eu deixei um pouco de lado novamente, e hoje a gente, com a nova bagagem de vida, numa cabeça mais madura, eu gravo esses vídeos para conversar, para falar, para externar sobre meus pensamentos, reflexões. Algumas coisas são embasadas em alguns livros que eu leio. Outras coisas são vivências mesmo do cotidiano, da rotina, de lidar com pessoas, de observar situações que me agradam, que me desagradam. É a vivência. Então, assim, eu gravo esses vídeos primeiro pra mim mesma, Que eu acho que na vida, tudo que a gente faz, a gente tem que estar bem com a gente. E nossa primeira pessoa que você quer que te veja, tipo assim, eu sou minha primeira crítica e minha primeira incentivadora, que eu me incentivo. Tô bem, tô ótima. Eu tava até pensando nesse primeiro vídeo que eu fiz, pensando em dar dica, eu tava bem amador, eu pensei em apagar, excluir do canal. Depois eu falei, não vou deixar. Eu vou deixar ele aí, porque é bom que eu lembro. Porque eu quis começar, eu tinha muito tempo ocioso lá. Porque no começo a gente não chega logo trabalhando, a gente não fala o idioma perfeitamente, a gente aprende o básico para chegar em um país novo. Eu dei algumas dicas legais, até, acredito eu. Então, aí depois não falei assim, eu não vou apagar. E hoje eu crio vídeos, faço vídeos, meus vídeos não tem muita edição, na verdade não tem edição nenhuma. Às vezes eu boto uma legenda e tal, mas meus vídeos é uma reflexão sobre minha vida, sobre o que eu vejo da vida, na verdade não é sobre minha vida, é sobre o que eu vejo, como eu me comporto com o cotidiano, com as atitudes da vida. E a segunda parte desse vídeo eu queria falar é sobre mais uma coisa do cotidiano da vida, mais uma situação. Sobre as pessoas normalizarem a correria. Eu já me deparei várias vezes, de encontrar pessoas, de ter pessoas que eu não via há muito tempo, tá fora, voltei. E aí, como tá? Tô na correria. Tá menina, não consigo fazer nada nessa correria. Parece que virou um sinônimo, isso virou um sinônimo de dizer que tá produtivo, de dizer que tá desenvolvendo, que tá crescendo. E a vida, sim, existe uma correria, Todo dia eu acordo aqui, eu preparo café, atualmente eu não tô trabalhando, Mas eu tenho uma rotina que é uma rotina corrida, mas não é uma correria, a minha. Mas, assim, eu vejo outras pessoas que levam essa rotina de uma forma mais leve. E outras de uma forma mais agitada, que não consegue parar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo, como eu já falei em vários outros vídeos, assista meus outros vídeos, eu também não tenho costume de pedir para assistir outros vídeos, mas assista, que é o quê? As pessoas estão cada dia mais acostumadas a não parar, a não silenciar. Quando é estranho quando a pessoa fala, e aí, como é que tá? E você só responde, tô bem. Mas a pessoa precisa ouvir que você diga alguma coisa. Eu tô na correria, tô trabalhando, tô fazendo um bocado de coisa. Não, eu tô bem.
Vamos dar um exemplo. Para quem está trabalhando mesmo, sai de manhã cedo, chega, final da tarde, tem que dar conta de casa. Você não precisa ficar o tempo todo ativo, o tempo todo. Se permita momentos de descanso, momentos de reflexão com você mesma. Se proporcione um banho quente, um banho relaxante. Na hora de dormir, bote um incenso, uma vela, umas luzes baixas. Isso é parar. Tem gente que leva essa vida na correria até a hora de deitar. E às vezes ela não desfruta nem no momento de relaxar. Ela, na verdade, ela desmaia, né? É aquele sono que chega do cansaço, é o cansaço. Então, assim, é uma dica que uma reflexão e uma dica que eu dou. A gente não precisa estar na correria o tempo todo. Aí eu sou muito observadora, então eu faço os testes com a vida com as pessoas. Hoje eu saí de manhã cedo, fui na escola de minha filha, vi várias pessoas, vi professores trabalhando, gente para um lado, para o outro. Eu já tive uma vida de correria. Eu saía para trabalhar às 7 e pouca, para chegar no trabalho 8. Eu trabalhava até às 14. Eu voltava para casa, me arrumava e voltava entre 15 horas. Às 17h40, às 16h40 eu tinha que voltar. Eu tinha que sair novamente, porque eu pegava o ônibus para ir para a faculdade no roteiro às 5h10. Ia para a faculdade, isso eu chegava às 10 e pouco, quase 11 horas da noite. Teve esse momento na minha vida de correria. E eu estava casada, já tinha uma filha, porque eu fui fazer faculdade depois. Morava na casa de minha mãe. Então, assim, eu tinha que ser mãe, eu tinha que ser filha, tinha minha mãe, eu tinha que ser esposa, eu tinha que ser estudante, eu tinha que ser a profissional que trabalhava. Eu vivi nessa coisa. Todo mundo tem uma fase que é um momento que você tem que se dedicar a isso. Mas mesmo nessa correria que existia na minha rotina, eu me permitia parar. Eu me permitia parar, mesmo que fosse no trabalho para almoçar. Eu tinha uma hora de almoço, eu botava meu almoço, que eu conseguia preparar à noite. Eu tinha minha mãe, graças a Deus, ela me ajudou muito nessa fase. Eu preparava o almoço, eu botava meu almoço, eu comia, eu relaxava. Eu me alimentava, eu descansava e voltava para o trabalho. Hoje eu vejo as pessoas não querem nem parar, nem para comer, nem para se alimentar, para se nutrir, para continuar comendo, andando, beliscando. Me deu uma coisinha botando na mesa que não para. Eu acho que qualquer trabalho no mundo, CLT ou home office, qualquer trabalho no mundo, você tem uma hora de almoço no mínimo, né? Eu acredito que ainda seja assim, as regras não mudaram tanto. Então, esse momento é seu. Descanse, coma, respire. E são momentos que as pessoas não se proporcionam, mesmo ela tendo esse tempo, ela acha que tem que ficar na correria, ela acha que tem que ser produtiva o tempo todo, que tem que estar... Aí quando para, vou descansar, para ver um filme. Se você vai assistir um filme, assista o filme, né? Aí assiste o filme com o celular do lado. Aí essa é a questão que eu já falei também em outros vídeos, sobre o tempo todo com o celular. Você não assiste um filme. Eu tenho esse hábito, eu acordo de manhã, eu vou falar um pouco da minha rotina. Acordo de manhã, gosto de fazer esporte pela manhã. Olho meu celular, porque eu tenho uma equipe, né, que a gente corre junto. Então eu digo, quem vai hoje, quem não vai, a gente conversa. Pronto, formou a equipe. Normalmente esse tempo frio só tava eu e mais uma amiga, mas a gente ia. E pronto, vou correr, volto, preparo o café. Gente, eu não tô trabalhando, então não tenho compromisso de estar olhando e-mail, essas coisas. Tudo bem. Eu olho rede social para ver a rede social da minha filha, para saber como está o grupo da escola. Então hoje eu posso me permitir me afastar um pouquinho do que não é necessário. Mas a tecnologia, eu volto a afirmar para as pessoas não confundirem, é muito boa. Eu consigo fazer curso online, aplicar currículo para proposta de emprego, entrevista, já fiz online. Os cursos são as melhores coisas que existem. Eu estou só melhorando meu currículo, acredito, né? Fazendo cursos pequenos, com o que eu tenho aqui hoje. Mas eu me permito parar. E eu queria dizer assim, para as pessoas, mesmo que você não tenha esse período grande de disponibilidade, né?
Mas no pouco que você tem, se permita. Quando chega o trabalho, você não precisa mais olhar celular, não precisa mais olhar e-mail. Esqueça. Aproveite o momento com a família. Se precisar preparar uma comida, prepare, chame a filha, chame o marido, chame quem for para conversar um pouco. Olhe nos olhos. Vai dormir, toma um banho relaxante, ou frio, ou quente, como você achar melhor. Se tiver calor, toma um banho friozinho. Liga, vai pro seu quarto, bota a luz baixa, bota um incenso, conversa com o marido, né? Tem um momento de vocês dois e dorme. Você não precisa estar correndo o tempo todo. Hoje eu até estive na rua, encontrei uma colega minha até de infância, da juventude, né? Que eu conheci ela na época da juventude. E a gente tava falando, a gente sempre fica falando, né? A geração da gente é sempre melhor do que a que vem depois, mas tá muito diferente. Aí eu tava conversando com ela, antigamente a gente olhava as nuvens, a gente parava, a criança olhava pro céu. Ah, eu tô vendo um elefante, eu tô vendo um cachorrinho, um carrinho. Hoje as crianças, elas só olham para baixo, que só olham pra tela. Elas não olham nem pra frente praticamente, muito menos pro céu e pra nuvem. Né? São poucos os pais que estimulam isso e elas estão imersas nisso, né? Já falei também sobre como evitar isso, como diminuir ao máximo esse excesso. Contemplar mais o belo, fazer coisas juntos, porque assim, tem gente que, eu quero que meu filho faça mais isso. Mas se você não começar com ele, não fizer, eu quero que meu filho leia. Se você não ler com ele, ou se você não ler ser um exemplo para ele não vai fazer, ele vai dizer, nem meu pai faz, porque eu vou fazer. Meus pais não estão fazendo, porque eu vou fazer, porque eles querem que eu faça. Então a gente é exemplo, é espelho. Então a reflexão que eu trago hoje, você não precisa estar na correria, mesmo tendo uma vida agitada, né? Hoje eu sou grata porque eu tenho tempo, eu tô com tempo para malhar, para preparar uma alimentação mais saudável, para silenciar, para ouvir a família, para conversar com o filho, com o esposo, com o marido, com o irmão, com quem for, com sobrinhas. Eu tenho esse tempo, né? E eu sou grata a isso, porque eu acho que nada na vida, não, tudo na vida tem seu momento, tudo. Às vezes a gente fica querendo ser feliz o tempo todo, e tem gente que não sabe lidar com as adversidades. A felicidade é boa, mas é boa por espírito, não é por ter ou por fazer, porque tem que ter alguma coisa, tem que fazer, não. Você tem que estar feliz com você, com a vida que você construiu. E hoje, nesse momento, eu me sinto feliz com tudo que eu construí, com as pessoas que eu consegui trazer para perto de mim. Me sinto feliz com isso. E espero que essas reflexões minhas inspirem outras pessoas a entender que ninguém é feliz o tempo todo, nem triste o tempo todo, né? Que aí já é depressão, depressivo. Então a gente tem que ter equilíbrio. Já falei isso também antes. É o equilíbrio de saber viver. Quando você tem o equilíbrio, a gratidão, o bem-estar, ele é instantâneo. Eu já ouvi várias pessoas que sofrem com depressão, com ansiedade. Conheço pessoas de perto, né? Exemplos bem próximos. E quando eu acordo, às vezes eu até lembro dessas pessoas. Porque eu acordo tão grata por mais um dia. Eu acordo porque eu vou correr, porque eu vou fazer no meu dia várias coisas que eu gosto, apesar de às vezes estar pensando em outra coisa. Poxa, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, mas eu já estou grata pelo que eu vou fazer, o que está no meu alcance, e galgando sempre chegar a um pouco mais, né? Aonde eu quero chegar mais à frente. Então, a reflexão que eu deixo hoje para vocês. Sejam leves, diminua um pouco a correria. Nem precisa estar assim o tempo todo.